Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, ao longo dos últimos tempos temos assistido a um conjunto de episódios que devem preocupar todos os açorianos. Esta preocupação deriva do facto de se tratarem de casos que interferem diretamente com instituições de grande importância para a nossa região, tanto pelo património histórico que representam, como pela relevância que continuam a ter nos Açores e também pelo facto de se tratarem de matérias relacionadas com o dia-a-dia dos açorianos, que têm, obviamente, direito a dispor de serviços do Estado, pelo menos nas mesmas condições que qualquer outro português. Temos, assim, assistido a uma desresponsabilização do Governo da República sobre os serviços do Estado na região. A situação da Universidade dos Açores, a situação da RTP Açores, o novo mapa autárquico, o encerramento dos serviços de finanças da Calheta, os tribunais da Povoação e do Nordeste, o cabo de fibra óptica para o Grupo Ocidental ou o financiamento da formação dos elementos da Polícia de Segurança Pública nos Açores constituem alguns desses exemplos mais recentes da total desresponsabilização e insensibilidade do Governo da República relativamente a serviços que têm a obrigação de assegurar, respeitando e percebendo as nossas especificidades. Parece que há uma vontade de alguns setores do Governo da República de nos asfixiar financeiramente para nos condicionar ou enfraquecer politicamente. Nós percebemos, naturalmente, o esforço de contenção e de equilíbrio das nossas contas públicas, que tem naturalmente de ser feito. Temos, aliás, trabalhado empenhada e ativamente para esse equilíbrio das contas do nosso país, o que tem sido, aliás, reconhecido por várias instituições internacionais, em absoluto contraponto, diga-se, com o que se passa na outra região autónoma do nosso país. Mas essa consolidação e esse equilíbrio não podem ser feitos a qualquer custo. As supostas e alegadas reformas que estão a ser feitas não podem ser abordadas nos Açores da mesma forma que são abordadas em Portugal continental ou até mesmo na Madeira. Deve assim imperar o respeito e a compreensão pelas nossas especificidades e pelas dificuldades que daí decorrem. Nós não somos portugueses de segunda e exigimos o mesmo tratamento que qualquer outro português. O Partido Socialista e o Governo Regional têm promovido sempre o diálogo institucional necessário e importante com o Governo da República, independentemente do partido que governa o nosso país. Sempre assim foi e sempre assim será com o Governo do Partido Socialista nos Açores. Mas não podemos aceitar impávidos e serenos esta vontade de uma espécie de desmantelamento das funções de soberania que o Estado tem na região autónoma dos Açores. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os primeiros sinais chegaram pela boca do Sr. Ministro Miguel Relvas com a teoria que a RTP Açores custava demais ao Estado. Perante isso, passou recentemente a uma mera janela sem se ouvir os órgãos de governo próprio, sem se apresentar qualquer número que justificasse esta decisão, sem se explicar aos açorianos ou mesmo aos trabalhadores os supostos méritos desta decisão unilateral e totalitária. E assim, sem ser devidamente explicado ou sequer justificado, acaba-se com um canal de televisão enquanto tal e reduz-se a RTP Açores a uma condição humilhante de janela. Esta estratégia de desresponsabilização e insensibilidade do que deve ser o Estado nos Açores aplicou-se também à Universidade dos Açores, deixada pelo Governo da República a uma situação de quase abandono, com redução de financiamento que nem teve em conta que esta instituição, pela sua necessária tripolaridade, não é igual às restantes instituições do ensino superior no nosso país. Também aqui não se quis perceber os Açores e a autonomia regional. Não se fez o mínimo esforço para isso e teve de ser o Governo Regional dos Açores
a substituir-se ao Governo da República em significativos investimentos. Não deixamos cair o que é nosso, nem deixamos cair o que é importante para os Açores. Por isso, o Governo Regional está disposto a assegurar um financiamento por via dos seus fundos comunitários à Universidade dos Açores em mais de 1,5 milhões de euros. Esta não pode, porém, ser a regra. O Governo Regional não pode, nem deve, ser um substituto de tudo o que os centralistas de Lisboa acham que é despesismo e que consideram que os açorianos podem muito bem prescindir. Até já houve, imagine-se, um senhor ministro que, do alto do seu desconhecimento e desconsideração pela nossa autonomia, até queria que fosse a região a pagar a formação dos agentes da PSP que prestam serviço no arquipélago. Esta postura é seguida também na reforma do mapa judiciário. Se a anteproposta de reforma previa o encerramento do Tribunal do Nordeste, a proposta intercalar foi mais longe e até já defende o fecho dos tribunais do Nordeste e da Povoação. Não é mais nem menos do que deixar toda a zona nascente de São Miguel sem qualquer acesso a serviços de justiça, um dos pilares fundamentais do Estado de Direito e da vida coletiva de uma sociedade, numa decisão que é, sobretudo, contraditória, porque, por um lado, não representa qualquer poupança significativa para o Estado e, por outro, torna a justiça menos célere e menos eficaz, precisamente o caminho oposto daquilo que todos desejamos e daquilo que é necessário. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em coerência com todos estes casos, também recentemente as finanças da Calheta não escamparam à ânsia de encerramento de serviços, mesmo contra a vontade do povo e sem qualquer debate prévio e sem que a alegada poupança fique provada. E não podemos deixar de referir aqui no Parlamento açoriano que, aliado a este episódio do encerramento das finanças da Calheta, que naturalmente repudiamos, foi lamentável, absolutamente lamentável, ver o presidente do município local do PSD a tentar inverter aquilo que estava bem evidente aos olhos do povo. Dizia ao Sr. Presidente que tinha garantias que em outubro tudo se resolveria às custas do Orçamento Regional, quando é o seu próprio governo do PSD que manda encerrar o Serviço de Finanças da Calheta. Em política não vale tudo. Esta tentativa de ludibriar os calhetenses e os açorianos não é aceitável, mas é bem demonstrativa de uma postura caciqueira e irresponsável em alguns setores deste partido, o que, aliás, diga-se em abono da verdade, envergonha a história do PSD Açores. Acreditamos convictamente que, mais uma vez, os açorianos não se deixarão enganar. E, tendo em conta a forma furtiva como foi feito este encerramento, exigimos saber, queremos que o Governo da República explique quais são as suas reais intenções relativamente aos outros serviços de finanças nos Açores. Exigimos saber aquelas que são as pretensões do Governo da República relativamente aos serviços de finanças nos Açores. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a gravidade destes episódios é que todo este trabalho técnico é validado por ministros sem qualquer sensibilidade para o que é viver nos Açores, que conhecem melhor o Canadá e Bruxelas do que as nossas ilhas, que desconhecem as competências dos Açores e que nunca leram o nosso Estatuto Político-Administrativo. Estamos, assim, a viver um dos mais altos momentos do centralismo. Um centralismo que não é só de desrespeito pelas competências próprias dos órgãos de governo próprio dos Açores, mas que estende os seus efeitos nefastos à vida das açorianas e dos açorianos. Limitar a emissão da RTP Açores é enfraquecer um elo de ligação fundamental entre as nossas novilhas. Sufocar financeiramente a universidade é coartar o funcionamento pleno de uma instituição essencial para a formação de quadros e de produção de conhecimento e inovação nos Açores. Fechar finanças e tribunais é retirar o acesso às populações de serviços de proximidade do Estado apenas com critérios economicistas e com a total ausência de
de conhecimento geográfico e social da nossa região. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os Açores estão assim a sofrer os efeitos de uma governação centralista, em que as colunas da despesa têm mais importância do que a vida e o bem-estar das pessoas. É esta visão redutora e centralista que exige que todos os partidos se unam a uma só voz na defesa dos interesses dos Açores e dos açorianos. Não é aceitável que, quando estão em cima da mesa questões como estas, se esteja permanentemente a culpabilizar o passado recente da vida política nacional para não discutir de forma séria estas questões e para escamotear a responsabilidade partidária que se tem nestas matérias. Não é aceitável que se apresentem propostas e mesmo iniciativas parlamentares que não propõem nada, que não concretizam nada, que são incipientes e que servem apenas como manobras de diversão para tentar enganar os açorianos, para ficar bem perante o partido em Lisboa e para ser conivente e cúmplice dos interesses de Lisboa, como aliás tem feito este PSD Açores e a sua candidata às próximas eleições regionais. As contradições e os silêncios cúmplices do PSD Açores têm sido bem evidentes, o que aliás, diga-se, não nos surpreende. Recorde-se que a agora candidata do PSD às eleições regionais foi mandatária do Dr. Pedro Passos Coelho nas eleições internas do PSD e, portanto, uma procuradora do Dr. Passos Coelho na região e uma convicta apoiante das suas políticas. Recorde-se também, a este propósito, a frase proferida pela candidata do PSD em maio de 2011 que dizia: Pedro Passos Coelho é o primeiro-ministro que Portugal precisa e que os açorianos merecem. E, portanto, esta frase não deixa qualquer tipo de dúvidas. Desde então, termino já, Sr. Presidente, não mostrou qualquer sinal de arrependimento por estas afirmações. Não bastam, assim, declarações de intenções ou soluções avulsas apenas para controle dos danos que Lisboa quer provocar. Nenhum partido pode ir a eleições já em outubro, apresentar propostas aos açorianos e reivindicar os interesses da nossa região, se não lutar contra este desmantelamento encetado pelo Governo da República, de forma séria e convicta, como aliás tem feito a maioria dos partidos com assento nesta Casa. Caso, aliás, inédito nos partidos da coligação da República, caso do CDS-PP, que, apesar de integrar o Governo da República, tem, na esmagadora maioria dos casos e até ao momento, sempre a responsabilidade de afirmar os interesses dos Açores, ao invés de afirmar os seus interesses partidários. Pela parte do Partido Socialista dos Açores, estaremos sempre na primeira linha da denúncia e da luta contra estas injustiças, nunca explicadas, nunca fundamentadas e sempre unilaterais. Não podemos deixar que as mentes centralistas e os péssimos exemplos que o Governo da Madeira tem dado ao país possam servir de desculpa para abalar direitos conquistados por sucessivas gerações de açorianas e açorianos. A defesa da nossa terra e dos nossos interesses é a nossa motivação primeira. Neste desígnio não podem existir receios, recuos ou meias palavras. Não se pode estar insistentemente a tentar passar por entre os pingos da chuva. Exige-se responsabilidade, firmeza e coragem na defesa dos nossos interesses. É isso que faremos em defesa dos Açores e em defesa dos nossos concidadãos. Disse.